Olá pessoal, bom dia. Quem fala é o professor João Gonçalves Neto, zootecnista do canal Portal da Pecuária, trazendo mais uma aula sobre gado de corte. O tema da aula de hoje é cálculo de evolução de rebanho para gado de corte. Na verdade é uma ferramenta que eu desenvolvi para facilitar e auxiliar o produtor rural na sua atividade de ciclo completo. O que essa planilha faz? Essa planilha ela calcula o número de vacas que eu posso colocar na minha fazenda, baseado na minha área de pastagem efetiva. Ela calcula a evolução do rebanho para atingir esse número de vacas. Ela faz o planejamento dos seus nascimentos, vendas e descartes ao longo do ano. Ela calcula os custos de produção desse rebanho, a projeção de cálculo para 10 anos, então são 10 anos de cálculo, a produção de arrobas por hectare ano, margem líquida, toda a parte de viabilidade econômica, a parte de avaliação econômica da atividade, quanto você ganhou de reais por hectare ano de margem líquida, e a possibilidade, com isso você vai ter a possibilidade para comparar a sua atividade com outras atividades, ou você pode comparar ciclo completo com recria com engorda, ou com cria, ou com a possibilidade de você arrendar a sua fazenda para a cultura de cana, soja e tal, qual que daria mais, tá? Então, essa é uma planilha para quem trabalha com ciclo completo, ou seja, faz cria, recria e engorda, tá? Eu tenho uma planilha semelhante a essa só para gado de cria, que eu vou apresentar na próxima aula, e eu tenho uma planilha semelhante para recria e engorda, que não faz o cálculo de evolução de rebanho, porque recria e engorda não precisa fazer cálculo de evolução de rebanho, mas ela faz uma projeção muito semelhante a essa para recria e engorda. Se você comprar as três planilhas, você pode comparar o ciclo completo com a recria, com a cria, com a recria e com engorda, que é a principal dúvida de todo produtor rural, é qual dá mais dinheiro, cria, recria, engorda ou ciclo completo, né? Caso você tenha interesse em adquirir essa planilha, é só mandar um e-mail para mim, jgnzote76@gmail.com. Meu e-mail está aqui em amarelo, tá? jgnzote76@gmail.com. Só mandar um e-mail que eu te informo como você pode adquirir essa planilha e outras planilhas que eu tenho. Eu tenho mais de 50 planilhas aí para auxiliar você, produtor rural. Então essa aqui é a planilha de cálculo de evolução de rebanho, gado de corte, ciclo completo. Repetindo, eu tenho para gado de cria e tenho para recria e para engorda, que eu vou mostrar nas próximas aulas. Primeira coisa, tem que fazer o quê? Colocar a sua área de pastagem efetiva. Eu considerei uma fazenda com 5.000 hectares de pastagem efetiva, tá? É a sua área de pasto mesmo que você tem, descontando reserva legal, área de preservação permanente, instalações, tá? Então a sua área de pastagem efetiva em hectares, quanto que dá? 5.000 hectares, então coloquei 5.000 hectares. Você vai colocar a área da sua fazenda aí. Qual a sua área em hectares de pastagem efetiva, que você pode colocar gado, tá? Então, você vai digitar aqui a sua área de pastagem efetiva. Só pode alterar as células verdes, tá bom? Célula amarela são as fórmulas, você não precisa mexer. Colocando 5.000 hectares de pastagem efetiva, a planilha calcula já a sua área em alqueires, considerando um alqueire 4,84 hectares. O trabalho único que você teve que fazer agora foi colocar a sua área de pastagem efetiva, né, em hectares. A planilha já passa para alqueires, tá? Segundo passo, você vai colocar o seu rebanho atual que você tem na sua propriedade. Qual o rebanho atual que você tem na sua propriedade? Vou colocar aqui, diminuir um pouquinho esse número de vacas aqui. 3.300 vacas. Tá? Eu vou colocar aqui o rebanho atual. Então você vai colocar o rebanho atual que você tem na sua fazenda. Qual o rebanho atual? Tá? Vai colocar, eu coloquei 3.000, vou colocar 3.200 vacas, tá? Aqui tem os touros, 150 touros, tá? Quantos bezerros nasceram? Vamos botar que nasceu 1.800 bezerros. Quantos bezerros foram desmamados? Vamos botar 1.700. Quantos machos e fêmeas tem? Vamos botar 850 machos com a doença. Aqui, ó, número de vacas. Quantas vacas você tem no rebanho? 3.200. Você tem que saber quantas vacas você tem. Quantos touros você tem no rebanho? Coloquei 150. Quantos bezerros e bezerras nasceram na sua fazenda esse ano?
Coloquei 1.800. Quantos bezerros e bezerras foram desmamados? Bezerros machos e fêmeas até 1 ano. Foram desmamados. Eu botei 1.700. Quantas fêmeas de 1 a 2 anos você tem? Botei 850. Quantas fêmeas de 2 a 3 anos você tem? Vou colocar 840. Você vai colocar de acordo com a sua fazenda, né? Quantos machos de 1 a 2 anos você tem? Vou botar 860. Quantos machos de 2 a 3 anos você tem? Vou colocar 850. E macho 3 a 4 anos eu não vou colocar nada. Não tem macho 3 a 3 anos. Tá batendo com 3 anos, tá? Então, só ajustar aqui. Ajustado. Então aqui, ó, você vai colocar o seu rebanho atual. Rebanho de vacas, quantas vacas você tem, quantos touros você tem, quantos bezerros nasceram, quantos bezerros machos e fêmeas você conseguiu desmamar, quantas fêmeas de 1 a 2 anos você tem, quantas fêmeas de 2 a 3 anos você tem, quantos machos de 1 a 2 anos você tem, quantos machos de 2 a 3 anos você tem na sua fazenda, animais, e quantos machos de 3 a 4 anos eu zerei aqui. Aqui a planilha calcula já a quantidade de cabeças que você tem e a quantidade de UAs que você tem. A planilha calcula automaticamente quantas UAs tem. E aqui tem os índices zootécnicos da fazenda atual. Taxa de natalidade 56%, tá? Taxa de natalidade 56%. Vou arrumar aqui para ficar em porcentagem. Bom, 56%. A taxa de natalidade está muito baixa, né? O ideal é uma taxa de natalidade acima de 80%. Então está muito baixa. Isso reflete falhas no manejo nutricional, manejo de pastagem, suplementação mineral, manejo reprodutivo, escolha de touro, descarte de vaca, uma série de problemas. Taxa de mortalidade até 1 ano, 6%. Está até razoável. É uma taxa de mortalidade, o ideal é a taxa de mortalidade até 1 ano inferior a 3%, tá? Taxa de mortalidade de 1 a 2 anos 6%, tá alta. O ideal, a taxa de mortalidade de 1 a 2 anos, o ideal é menor que 1%, tá? Taxa de mortalidade com mais de 2 anos 1%, tá dentro da média. Idade da primeira cobertura de novilhas 3 anos, a idade de abate machos, vou botar aqui 3 anos, tá? Relação touro-vaca 21 vacas por um touro, pode subir aí para até 30, 40 vacas por um touro. Descarte touro anos 10%, descarte de vacas ano 15%, taxa de rotação 1,21. Então esses são os dados da propriedade, tá? São os dados, os índices zootécnicos da propriedade, ok? Atual, baseado no rebanho que você colocou aqui, que na sua fazenda vai ter, e na sua área de pastagem efetiva. Só tem que alterar até agora a célula verde, a área de pastagem efetiva e quantas cabeças você tem. Isso é obrigação todo produtor saber. Qual é a minha área de pastagem efetiva que eu tenho na minha fazenda e quantas vacas, touros, bezerros nascidos, bezerros macho e fêmea que eu tenho na minha fazenda atualmente. A planilha vai calcular os seus índices zootécnicos. Você vai saber se está bom ou está ruim, né? Baseado nisso aqui, ó. Aqui eu botei uma sequência de adoção de tecnologias para você melhorar os seus índices zootécnicos, tá? Pessoal, isso foi baseado nessa realidade aqui. Se a sua fazenda, por exemplo, você colocou e os seus índices zootécnicos já deu aqui 80% de taxa de natalidade, você vai ter que me informar para que eu possa alterar isso aqui para você, tá? Ou você mesmo altera, tá? A célula verde pode ser alterada.
ok? Então, ou você, se por exemplo, a sua fazenda já deu aqui 80% de natalidade, então no ano 1 você tem que ter 81, acima de 80% de natalidade, para você melhorar, tá? Então aqui, esses índices zootécnicos aqui, ó, foi baseado nessa realidade aqui, estava 56%, no ano 1 vou trabalhar com 65% de natalidade para aumentar, ano 2, 70%, ano 3, 75%, ano 4, 80%, ano 5, 90%, e a partir do ano 5 eu quero trabalhar com a taxa de natalidade de 90%. Tá? A taxa de mortalidade, 6%, do ano 2 quero baixar para 5%, ano 3 já baixar para 3%, ano 4 para 2%, ano 5 para 1%, e assim vai. Então eu vou melhorando os meus índices zootécnicos, tá? De acordo com a adoção das tecnologias que eu vou fazendo. Por exemplo, estação de monta. A fazenda atual faz? Não. Então eu vou implementar no ano 1, começar com 6 meses, no ano 2 eu passo para 4 meses, no ano 3, né, eu continuo com 4 meses, ano 4 já faço uma estação de monta mais curta com 3 meses. Eu vou adotando as tecnologias para melhorar os índices zootécnicos, porque se eu não adotar a tecnologia, não melhoro os índices zootécnicos. Então eu vou começar a implantar a estação de monta, vou começar a fazer o ajuste da carga animal e divisão das áreas em piquetes menores. Sistema de monta, posso fazer a monta natural, posso partir para inseminação artificial. Assistência técnica, vou começar a implementar. Adoção de um calendário sanitário, vou começar a implementar. Estouração e escrituração zootécnica, vou começar a implementar. Estouração zootécnica é o que? Você saber quantos bezerros nasceram, quantas vacas pariram, quantos animais morreram. Tá? Suplementação nas águas, faço? Não, vou começar a implementar. Suplementação com proteinado na seca, faço? Não, vou começar a implementar. Aquisição de touros com alto potencial genético. Pessoal, o valor de um touro de alto potencial genético está em torno de 40 a 60 arrobas, tá? Em torno de 5 mil reais você compra um touro de potencial genético. Então esquece esse negócio de boi de boiada, não funciona, tá? Vou começar a comprar touro de potencial genético, vou começar a comprar touro. Exame endológico dos touros 90 dias antes da estação de monta para avaliar a fertilidade desses touros, vou começar a fazer. Correção da fertilidade de solo, né? Você vai começar com a calagem, depois você vai fazer uma reposição de fósforo e potássio, e no último estágio, para animais em recria e engorda, uma adubação nitrogenada, mas tudo isso com critério. Fazia? Não, vou começar a fazer. Levantamento dos custos de produção, faço? Não, vamos começar a fazer. Então, com essa adoção de tecnologias, eu vou melhorando meus índices zootécnicos. Isso pode ser alterado por você, produtor rural. Não, eu quero já começar, a minha fazenda já está com 75%, então começa com 75%. Você pode alterar esses índices zootécnicos aqui, de acordo com essa realidade já que você já tem. Eu comecei com índices menores porque a realidade aqui é baixa, mas você pode alterar isso aqui, tá bom? Então esses índices zootécnicos aqui podem ser alterados por você. Inclusive a taxa de lotação, você pode aumentar, diminuir, tá? Então, tá ok? Essa outra planilha aqui, que é a terceira planilha, ela vai calcular quantas matrizes você pode colocar baseado nos dados do rebanho estabilizado, que é esse aqui, ó. Tá? Aqui o rebanho está estabilizado aqui. Geralmente estabiliza. Você vai utilizar essa última planilha aqui. Você pode estabilizar o rebanho. Eu vou te mostrar aqui. Você pode estabilizar o seu rebanho já no primeiro ano. Tá? Como, professor? A planilha vai dizer no primeiro ano já. Para você estabilizar o rebanho, você precisa comprar 3.000 vacas. Você pode comprar as 3.000 vacas e já começar a organizar o seu rebanho. Ou você pode estabilizar o seu rebanho aproveitando as suas próprias novilhas de reposição. Tá? Eu vou explicar isso mais na frente. Então a questão do rebanho estabilizado, eu usei esses dados aqui, ó, dos últimos anos. Tá? Então baseado nesses dados aqui de taxa de natalidade, mortalidade, tarará, e taxa de lotação, que eu subi de 1 para 2,5 UA por hectare. Baseado nesses dados aqui, a planilha calcula automaticamente de acordo com esses dados aqui, que você vai alterar de acordo com a sua realidade.
Baseado nesses dados, a planilha calculou que nessa fazenda aqui eu posso colocar 5.790 matrizes, vacas, para um total de 12.500 UAs, quando o rebanho estiver estabilizado. Então eu vou trabalhar para estabilizar o meu rebanho em 5.790 matrizes. E aí eu vou começar a fazer. Então essa planilha aqui ela já calcula quantas matrizes você pode colocar de acordo com o tamanho da sua fazenda e com seus índices zootécnicos. Você vai ter que alterar o que aqui? Tamanho da sua fazenda e os índices zootécnicos ou não, tá? Aí nós começamos com o ano 1. Tá vendo que o ano 1 tem os índices zootécnicos do ano 1 aqui, ó. Então os cálculos são feitos baseados nesses índices do ano 1. Se a sua fazenda, se você quer trabalhar com índices diferentes desse, que a sua fazenda já está bem tecnificada, você pode aumentar a natalidade de acordo com a sua fazenda, de acordo com a sua realidade. Pode alterar esses dados aqui. Alterando esses dados aqui, você vai alterar todos os cálculos aqui. Tá? Então aqui, o ano 1, você vai ter sua área de pastagem efetiva, a área em alqueires e os índices zootécnicos do ano 1. Alterando esses índices aqui, você vai alterar todos os cálculos. Como é que está aqui minha fazenda? Olha lá. Eu tenho aqui, ó, os índices zootécnicos do ano 1 e eu tenho estoque inicial. Eu tenho 150 touros. O estoque inicial vai ser pegado da onde, pessoal? Desses dados aqui, ó. 150 touros, 3.200 vacas. O pessoal deu 4.000 lá. 3.200 vacas, mais 800 fêmeas de 2 a 3 anos, que a idade da cobertura é com 3 anos. Então essas fêmeas já se tornaram vacas, tá? 3.200 vacas, mais as fêmeas de 2 a 3 anos que eu tenho disponível na fazenda e serão incorporadas como vacas. Então, as 4.000 vacas que está lá, é as 3.200, mais as 800 fêmeas de 2 a 3 anos, que no próximo ano serão incorporadas. Então no ano 1 eu já tenho 4.000 vacas aqui, tá? Aqui eu tenho necessidade de compra de touro. Eu preciso comprar touro baseado na relação touro-vaca de 1 para 30, tá? Eu não preciso comprar touro lá. Se o valor aqui for negativo, eu não preciso comprar touro. Se o valor que der aqui, ó, a necessidade de compra de touro, não, porque deu valor negativo, deu menos 17. Ou seja, eu tenho, tenho um excesso de touros. Então, eu não preciso comprar touro nesse momento. Se o valor aqui, necessidade de compra de touro, der negativo, quer dizer que eu tenho mais touro do que eu preciso. Eu tenho que descartar 17 touros, na verdade. Então, eu não preciso comprar touro. Então, aqui, ó, vou fazer aquisição de touro? Não, zero, não precisa. Tem aqui, perdas e mortes. Morreu algum touro? Não. Tá? Vaca de descarte. Vendas e descartes. Como minha taxa de descarte de touro é 10% ao ano, eu vou descartar, vou vender 15 touros. Pessoal, por que eu preciso vender touro todo ano? Porque senão seus touros vão começar a cobrir as filhas dele, filhas e netas. Você tem que trabalhar com a taxa de descarte. Um touro ele deve ficar no máximo na fazenda por 3 anos. Não, ele vai cobrir suas filhas. Você pode fazer uma rotação de touro, né? Você pode botar o touro que estava no lote A, né, com o touro do lote B, mas tem que ter uma escrituração zootécnica muito bem feita para isso. Porque se o touro ficar mais de 3 anos na fazenda, ele começa a cobrir suas próprias filhas. Então o ideal é que você descarte touros após 3 anos. Então a taxa de descarte de 10% é até insuficiente para esse tipo de coisa, tá? Então vai ter que descartar 15 touros aqui por ano. Você vai vender para outro produtor como touro mesmo, ou você vai vender para o abate. Aí depende do seu, da sua negociação. Venda de descarte 15, estoque final em cabeça de touro. Então eu tinha 150, não comprei nenhum, tá? E descartei 15, agora eu tenho 135 touros. Tenho 135 touros, estoque final de touro em UA 162, que um touro eu botei equivalente a 1.2 UA. Eu tenho as 4.000 vacas, que foram as vacas que eu tinha, mais as novilhas que vão ser incorporadas ao rebanho, 4.000 vacas. Vendas e descartes
600, eu estou trabalhando com a taxa de descarte 15% de vacas ao ano. Poderia até descartar mais, tá? Mas esses valores aqui você pode alterar de acordo com você que sabe, você que vai botar esses valores aqui, tá? Eu botei 15%, estamos começando na atividade, o rebanho está em evolução ainda, eu tenho 4.000 vacas, eu preciso implementar, eu preciso ter 5.700, então eu não quero apertar muito no descarte. Eu posso dar uma segunda oportunidade. Eu vou incorporar todas as minhas novilhas para justamente esse rebanho evoluir, fazer uma evolução desse rebanho. Então, descartei menos vacas. Estoque final eu tinha 4.000, descartei 600. Eu tô com 3.400. Uma vaca que vale a 1A, então 3.400 UA. Aqui nós vamos para cá agora, ó. Animais menos de um ano, que seriam os machos e seriam os bezerros, machos e fêmeas. Então aqui eu tenho nascimentos, tá? Eu tenho nascimentos baseado na minha taxa de fertilidade, ó, que no ano 1 eu coloquei 65%, tá? Então, de 4.000 vacas, vai nascer 1.300 bezerros machos, 1.300 fêmeas, considerando 50% de cada um, tá? Taxa de mortalidade. A taxa de mortalidade, vou baixar um pouquinho aqui, ó. A taxa de mortalidade vai ser baseada nessa planilha aqui, tá? Então, taxa de mortalidade até um ano, coloquei 6%, você que vai alterar. Então, morrem 78, eu estou considerando que vai morrer 78 animais. Você pode diminuir essa taxa aqui de perda, de acordo com a sua realidade, ou pode aumentar de acordo com a sua realidade, tá? Então, considerando que morrem, que podem morrer, né? 78 machos, 78 fêmeas, o estoque final seria 1.222 machos, 1.222 fêmeas, tá? Eu vou transformar isso aqui em UA, vai dar 367 UAs. Animais de 1 a 2 anos, aqui ainda é dos dados da propriedade, olha lá, ó, dos 850, ainda é dos dados da propriedade, tá? Baseado nesses bezerros machos e fêmeas aqui até um ano. Esses animais aqui até um ano, no ano 1, eles serão os animais de 1 a 2 anos, tá? Então por isso que deu 850, que é 1.700 dividido por 2, tá? Então esses tornaram aqui os animais de 1 a 2 anos. E esses aqui, que é os animais, as fêmeas de 1 a 2 anos e os machos de 1 a 2 anos, eles tornaram nesse ano aqui os animais de 2 a 3 anos, tá? Então, o único trabalho que você tem que ter até agora é alterar ou não os seus índices zootécnicos, colocar os dados da sua fazenda em hectares. Se esse valor aqui, necessidade de compra de touro, desse positivo, sem sinal negativo, você vai colocar aqui o mesmo valor. Vou explicar isso aí depois, tá? E aqui nós temos aqui uma coisa importante, ó. Eu tenho aqui, ó, total de, isso aqui é o importante. Eu tenho aqui, ó, total de vacas mais novilhas no rebanho de corte no final de ano. Então eu tenho aqui, ó, 3.400 vacas mais 792 animais de 2 a 3 anos. Essas novilhas aqui de 2 a 3 anos, ano que vem elas serão as futuras vacas, tá? Então eu somei aqui, ó, as novilhas de 2 a 3 anos que já estão em idade de cobertura, mais as vacas. No final do ano, vacas mais novilhas, eu tenho 4.192. Eu preciso, para estabilizar o rebanho, de 5.790. Então se eu quiser estabilizar o rebanho nesse ano, se eu comprar 1.500, se eu comprar 1.598 novilhas 2 a 3 anos, eu já estabilizo meu rebanho em 5.000. No ano 1, eu já estabilizaria meu rebanho. Se eu comprasse 1.598 novilhas, eu estabilizaria meu rebanho. Eu recomendo que você faça isso
Como você está começando, aí tem que ver a fazenda, né? Sua fazenda está bem estruturadazinha, já está com bom manejo de pastagem, você vai começar a implementar as tecnologias ainda. Se você está começando a implementar as tecnologias, eu recomendo que você espere mais um pouco, vai implementando aos poucos as tecnologias. Não recomendo que você compre logo, tá, as 1000 novilhas. Você vá planejando ano após ano o que você vai aumentar, vai aumentando aos poucos sua taxa de lotação, porque se você comprar aqui essas 1.598 novilhas que você está precisando, você vai pular de 1 UA por hectare para 2 UA e meia por hectare. Talvez sua fazenda não suporte isso ainda. Então, eu tenho duas opções. Ó. A opção que você tem é isso aqui. Ó. Se o valor der negativo, vou zerar aqui. Ó. Se o valor der negativo, você precisa comprar novilha de 2 a 3 anos para estabilizar o rebanho. Você vai aqui em aquisição, você digita aqui. Se o valor for positivo, ou seja, se não tiver um valor negativo, você precisa vender novilha para estabilizar o rebanho. Você vai colocar aqui, tá? E aqui já vem dizendo quantas novilhas você precisa comprar, né, para estabilizar o seu rebanho. Então, se o valor for negativo, você precisa comprar novilha. Você vai botar aqui em aquisição. Se o valor for positivo, você precisa vender novilha. Você vai colocar aqui venda de novilha excedente. Então, no primeiro ano nós fechamos assim. Aqui eu tenho aqui, ó, planejamento de vendas no ano, ok? Então eu tenho aqui, ó, os touros de descarte, já é calculado automaticamente, tá? Touro de descarte 15, eu considerei um touro com 20 arrobas. Preço da arroba eu botei 150 a preço da arroba do touro aqui. Você pode alterar as células verdes aqui, ok? Inclusive você pode alterar até aqui também. Eu vou dar a opção para você alterar aqui, porque às vezes, muitas vezes você não tem esse peso de venda, né? Isso aqui também tem que ser alterado. Então você pode alterar tanto o peso da arroba aqui, quanto o preço da venda. Então aqui você não vai alterar a célula verde, né? Touro de descarte, estou vendendo 15 touros aqui, ó. Vacas 600, macho 2 a 3 anos 792, porque eu vou vender os machos aqui, eles serão abatidos com 2 a 3 anos. Então eu estou vendendo aqui os machos, tá? Então eu vou vender esses machos. A minha receita vai ser essa aqui: venda de touro de descarte, venda de vaca de descarte, venda de macho com 2 a 3 anos. Pessoal, por que eu não vendi bezerro? Porque você não mexe com cria, você mexe com ciclo completo. Se você vender bezerro, você vai mexer com gado de cria, é outra planilha. Por que eu não vendi macho com 2 anos? Porque você está fazendo a recria desses machos. Por que eu não vendi fêmea excedente? Porque você não tem fêmea para vender. Você está evoluindo seu rebanho. Você precisa ter 5.000 vacas, você tem 4.000. Então você vai incorporar todas as fêmeas, as novilhas, às suas vacas, tá? Para você estabilizar o seu rebanho. Eu não vou ter descarte de fêmea. Se você quiser descartar fêmea, descarte, recomendo que você descarte fêmea. Como o rebanho tá, como o seu rebanho ainda está evoluindo, tá? Então eu recomendo que você incorpore todas as novilhas no seu rebanho. Mas na frente nós vamos descartar fêmeas aqui, não vamos precisar descartar fêmeas, aí nós vamos trabalhar com a taxa de descarte de fêmeas aí. Então, a minha venda foi essa aqui, ó. Aqui eu já tenho, ó. Aqui eu tenho o valor reais por cabeça, tá? Um touro 3.000, uma vaca 1.950, de acordo com a produção. Eu tenho a receita bruta total no ano, 3 milhões. Eu tenho a produção de arrobas ano, eu produzi 22.000 arrobas. Eu tenho a produção de arrobas por hectare ano. Sabe quantas arrobas que eu produzi por hectare ano? Nesse ano 4 arrobas por hectare ano. Qual o ideal para o ciclo completo? Acima de 25 arrobas por hectare ano. Qual o ideal para a cria? Em torno de 6 a 12 arrobas por hectare ano. Qual o ideal para recria? Acima também de 30 arrobas por hectare ano. Então a produção de arrobas por hectare ano está muito baixa nesse ano 1. Por quê? Índices zootécnicos ruins, taxa de fertilidade baixa, tá? Receita bruta por hectare ano, R$ 646,92. É o que você vai comparar aí com arrendamentos e etc. Quanto que o arrendamento te paga líquido por ano? De cana, de soja. Mas isso aqui não é o rebanho estabilizado ainda, viu? Então tem cuidado com isso aí ainda. Aqui eu tenho o planejamento da suplementação e os custos de produção. A planilha calcula automaticamente também. Você vai ter que alterar só isso aqui, ó. Aqui a suplementação no período das águas. Touros e vacas, você vai suplementar com o que? Eu botei sal mineral, linha branca. Sal mineral, consumo de 100 gramas. Aqui eu já tenho aqui, ó, o sal mineral,
o consumo é de 80 a 100 gramas por cabeça dia. Então eu botei o consumo de 100 gramas cabeça dia. Se eu quiser dar um proteinado de águas, o consumo varia de 0,1 a 0,2% do peso vivo. Um animal de 300 quilos consome de 300 a 600 gramas por dia. Se eu quero dar um proteico energético de águas para a terminação, o consumo já é maior, de 0,3 a 0,5. Então cada animal de 300 quilos consome de 900 a 1,5 kg. Se eu quero fornecer um creep feeding de baixo consumo, cada bezerro consome aí de 100 a 200 gramas por dia. Então você que vai definir o que você vai fornecer para os animais. Aqui está preenchido já. Suplementação nas águas. Touros e vacas, já tem aqui de acordo com o rebanho. Machos com 2 a 3 anos, machos com 1 a 2 anos, fêmeas 2 a 3 anos, fêmeas com 1 a 2 anos e bezerros e bezerras, que é a suplementação com creep. Aqui já tem a duração do período das águas, que você vai de acordo com a sua região. Não, o período das águas aqui são 5 meses. São 5 meses. São 210 dias. São 7 meses. O período das águas aqui são 7 meses. 210 dias. Aí que você vai ter que botar um período da seca de 5 meses, 150. Tá? Então eu botei 6 meses de água, 6 meses de seca. Botei 180 dias cada um, ok? Tá com 185, né? 185 para fechar 365 dias. 365 dias. Vamos botar 135 dias de período chuvoso e 180 dias de período seco. Você pode alterar de acordo com sua região. O período das águas seu é 7 meses, bota 210 dias e bota 5 meses de período seco. A estratégia de suplementação você que vai dizer. O consumo também é você que vai dizer. Já tem aqui mais ou menos feito. Aqui já tem um consumo em quilos, tá? Aqui já tem um consumo em quilos. Aqui já tem um consumo em sacos de 30 quilos, ok? Quantos sacos de 30 quilos você vai gastar, você vai precisar comprar. Aqui está o preço reais por saco, que você vai colocar de acordo com o suplemento que você vai usar. E aqui tem quanto que você gastou com suplementação nas águas para o seu rebanho de vacas e tudo, seu gasto com suplementação. Aqui já tem a suplementação na seca, mesma coisa. Aqui tem a opção na seca, sal mineral com ureia, sal mineral com 30% de ureia. O consumo varia também de 80 a 120 gramas. Proteinado de seca, a mesma coisa. Então você que vai dizer aí o que você vai fornecer para esses animais, tá? Os machos aqui de 2 a 3 anos, eu não considerei a suplementação na seca, porque eu considero que esse animal de 2 a 3 anos, ele já foi abatido aqui, ele foi desmamado, ele passou por uma seca, passou por uma águas, um ano de recria, tá? E depois passou por mais um ano de recria, que foi esse animal aqui de 1 a 2 anos, e ele vai ser abatido nas águas aqui, tá? Não vai passar por mais uma seca, então ele seria abatido nesse período de águas aqui, não iria passar por mais uma seca. Estou considerando que esse animal vai ser abatido aí entre 2 e 3 anos de idade, ok? Um abate com 2 anos e meio, não precisa, mas se você quiser colocar aqui o período de seca, né, mais um período de seca para ele ser abatido, você coloca. Suplementação na seca, as opções, aqui consumo total em quilos, tá? Quanto saco vai gastar e total em reais. Professor, eu não entendi aí porque você não botou animal de 2, 3 anos na suplementação na seca. Eu já falei, o animal foi desmamado, passou por uma recria, um animal entre 1 e 2 anos foi recriado, 12 meses, uma seca, uma águas, ok, 1 a 2 anos está ok, e ele vai ser abatido nas águas seguintes. Se ele vai ser abatido nas águas, esse animal de 2, 3 anos não passa por outra seca. Então, eu estou considerando esse abate. Se na sua fazenda você vai passar por mais uma seca e mais uma águas, aí tem que aumentar a idade de abate aqui para 3, 4 anos, tá? Tudo isso é ajustado de acordo com a sua fazenda. Eu não recomendo que você abata animal com mais de 3 anos de idade, tá? Vamos lá. Mas vamos colocar aqui então esse animal também, considerando que ele
vai passar por uma suplementação na seca e vamos colocar ele aqui então. Estoque final 800 de macho. Pronto, resolveu o problema, tá? Vou aumentar um pouquinho o custo aqui, não tem problema, tá? Então beleza. Se você quiser tirar depois, só você tirar aqui. Gasto com pastagem, eu considerei um arrendamento de R$15 cabeça mês. Por que R$15 cabeça mês? Porque você pode considerar o arrendamento até R$30 cabeça mês, ó. Então fica a seu critério aí. O arrendamento está em torno de R$15 a R$30 cabeça mês. Esse custo do arrendamento, ele inclui o que? O custo com pastagens, tá? O custo com depreciação de cerca, depreciações de forma geral. Então é o custo do animal a pasto sem suplementação, tá? Vamos botar R$30 cabeça mês. Esses custos aqui já incluem os custos com pastagem e os custos com depreciações, de curral, de cerca, de custo. Tudo está envolvido aqui nesses R$30 cabeça mês, que é o valor do aluguel. Aqui já é o custo da pastagem, da manutenção do pasto, da cerca, os custos com depreciações. Tá tudo envolvido aqui nesse aluguel cabeça mês, tá? E aqui eu tenho os custos com mão de obra. Como é que eu fiz o cálculo do custo da mão de obra? Eu considerei um vaqueiro para 500 matrizes e um vaqueiro para 1000 animais de recria e engorda. Então, baseado nesse rebanho, eu preciso ter 10 vaqueiros e botei um serviço geral, que é um cerqueiro, um cara que arruma as coisas aí. Você coloca, aqui você vê que tem outras coisas aqui, ó. Você pode incluir outros, tá? Por exemplo, tratorista tem quantos? 2. Eu tenho 3 serviços geral, coloca 3 serviços geral. Só o vaqueiro, que a planilha calcula quantos vaqueiros você precisa. Um vaqueiro ganhando um salário mínimo, tá? Com mais encargos, eu considerei aqui, ó, salário mínimo, mais encargo social, referente a FGTS, férias, 13º, INSS, multa e rescisão, mais salário de família. Então eu considerei mais 42% de encargo social. Tá? Então, os encargos aqui, ó, vou botar aqui 42% do salário mínimo. Ok? Então, esse valor aqui de encargos corresponde a 42% do salário mínimo, que já inclui férias, 13º, tá? Tudo isso. Então, um vaqueiro são R$954 de salário, mais R$400 de encargo social. Se o salário for diferente, você muda o salário aqui, tá? Total mês para 10 vaqueiros deu esse valor, total ano deu esse valor. Um serviços gerais deu R$1.354, salário mais encargo, R$16.000. Esse é o custo com mão de obra. Se tiver outra mão de obra que inclua, deixei aqui espaço para você incluir outros. Eu posso ter deixar mais espaço aqui, ó. Tem problema. Se você quiser botar outro que não esteja aqui, você vai colocar, tá? Então, o espaço está aqui, tá? Você pode colocar o salário que você quiser. A fórmula tá aqui, tá? Os encargos estão aqui. Eu vou incluir só para colocar a mesma fórmula, ok? Você vai colocar a quantidade que você tem aqui e o salário que você quiser, ok? Você que vai dizer que você vai, quantos funcionários você tem aqui e o valor que você vai colocar, certo? Manejo sanitário, despesa com manejo sanitário. Eu considerei vacina contra a raiva, todo rebanho uma vez ao ano. Então, todo rebanho, uma dose, total de doses, valor do frasco, você vai alterar aqui, o número de doses que esse frasco tem. Aqui já calcula o valor da dose e o valor total. Raiva uma vez ao ano, vacina contra a febre aftosa, todo rebanho 2 vezes ao ano. Então, vacina contra a aftosa, tá? Tá fora da ordem aqui, pessoal, mas a aftosa tá aqui, ó. Vacina contra a aftosa, todo rebanho 2 vezes ao ano. Então, a aftosa, todo rebanho 2 vezes ao ano, tá? Total de doses 16.000, valor do frasco 13, valor da dose 10, número de doses 10, valor da dose 1.30,
valor total 21 mil. Você pode alterar isso aqui de acordo com a sua vacina contra a clostridiose, tá? Todo rebanho uma vez ao ano, usar a vacina polivalente. A clostridiose é aquela que vem com 10 as clostridioses são o quê? Você vai incluir manqueira, você vai incluir mal de ano, você vai incluir carbúnculo hemático, enterotoxemia. São várias doenças que se aplica uma vacina só, imuniza contra várias doenças, tá? Então tem o carbúnculo sintomático, botulismo. Pega uma vacina polivalente que combate todas essas doenças e aplica no animal. É importante fazer essa vacina contra a clostridiose. Clostridiose é o quê? Você vai aplicar todo o rebanho uma vez ao ano, usar vacinas polivalentes, ou seja, vacinas que imunizem contra vários tipos de clostridiose. Então, vacina de clostridiose, uma dose no ano em todo o rebanho, você já vai estar imunizando aí esses animais. Na desmama, é ideal você fazer uma vacina em bezerro na desmama e com 30 dias repetir, fazer mais um reforço, tá? Com 30 dias. Então você pode incluir também isso para animais você pegou a bezerrada, desmamou, aplica uma vacina, aplica uma dose, 30 dias depois repete essa dose como reforço e reforça todo ano uma dose da vacina de clostridiose. Aqui está o preço dela, do frasco, número de doses. Vacina contra a brucelose, né? A brucelose só vacina fêmeas entre 3 a 8 meses de idade, não pode vacinar machos, e não pode vacinar fêmeas acima de 8 meses de idade, para não dar um falso positivo depois, tá? Um macho pode contrair a doença se for vacinado, e a vacina viva é uma vacina que, se o cara se contaminar, furar o dedo ou se cair uma gota no olho, ele pode pegar a doença, tá? Essa vacina viva. Então, vacinar fêmeas 3 a 8 meses de idade. Então, a da brucelose está aqui, vai ser só as bezerras, uma dose, tá? O valor do frasco, o valor da dose e o custo. Aqui o vermífugo, né? Eu coloquei a base de vermectina, mas você pode usar a base que você quiser. Eu coloquei o preço aqui, o preço foi do Ivomec, 1% injetável, 500 ml, só para você entender. Você vai colocar o produto que você quiser aqui, não estou fazendo propaganda em nenhuma empresa, usa o que você achar melhor. O vermífugo à base de vermectina, mas pode ser qualquer outra base, tá? É só uma sugestão. Matrizes e touros, uma dose por ano é suficiente. Animais de 7 a 30 meses, né? 3 doses, começo, meio e final do período seco. Então, para a vermifugação de touros, uma vez no ano só, então uma dose. Vermifugação de animais da desmama até os 24 meses, 3 doses. Então, você vai aplicar isso aí. Aqui está o preço do Ivomec Gold, do Ivomec, R$ 173, número de dose 50 de 500 ml, tá? Então, você vai aplicar esse vermífugo aí de acordo com o número de cabeças que você tem, ok? Aqui está os gastos com medicamentos. E aqui tem um espaço para você colocar outros gastos, né? Outros medicamentos, você vai colocar o valor que você quiser aqui, tá? Você vai colocar o valor que você quiser aqui. Você vai digitar diretamente o valor que você gastou aqui. O valor que você gastou, é só você digitar o valor que você gastou aqui no ano com outros medicamentos, que ele já soma aqui automaticamente, tá? Então, outros medicamentos, você pode gastar com antibiótico, com lepecídio, mata-bicheira, etc. É só você colocar diretamente, não precisa preencher nada aqui, só você colocar diretamente esse valor aqui, né? Quanto você gastou com outros medicamentos, quanto você gastou no ano com outros medicamentos, ok? Aqui não tem como fazer uma projeção, porque é muito relativo, né? Vamos botar aqui 5 mil você gastou com outros medicamentos no ano, tá? Lepecídio, antibiótico e tal. Aqui eu tenho os custos operacionais efetivos do sistema de produção de carne. Então, despesa com suplementação nas águas, despesa com suplementação na seca, despesa com pastagem, despesa com mão de obra, despesa com sanidade. Total do custo operacional 4 milhões. Produção de arrobas por hectariano 22 mil. Eu produzi 22 mil arrobas. Então meu custo de produção foi de R$ 134 por arroba.
Eu tive prejuízo nesse ano de 957 mil reais, ano, um mês, 79 mil reais. Não tive lucro, tive prejuízo de R$ 191,49 por hectare ano. Professor, não fala um negócio desse não. Pessoal, é importante mencionar isso aqui. Se você observar as despesas com pastagens, nós gastamos 2.400.000, a gente gastou quase 2 milhões com pastagem. Você vai gastar, você vai desembolsar esse dinheiro? Não, você não vai desembolsar esse dinheiro. O gasto com pastagem você não vai ter, porque você não está arrendando o pasto, mas você está considerando que o seu gasto com pastagem foi esse. Se você arrenda, se a sua realidade é arrendamento, você vai ter esse gasto, vai ter que pagar. Nesse caso teve prejuízo. Por que deu prejuízo, professor? Porque a produção está baixa, a produção está aquém. A sua produção de arrobas foi pequena. Por quê? Porque os seus índices zootécnicos estão ruins, tá? A taxa de natalidade baixa. Quem tem índices zootécnicos ruins não ganha dinheiro com pecuária, tá? Então, nesse ano eu tive uma receita de 3 milhões, uma receita bruta de 3 milhões, porém eu tive um custo de 4 milhões. Se eu tirar esses 2 milhões aqui das pastagens, eu ganharia dinheiro. Se eu tirasse os 2 milhões das pastagens que eu estou pagando aluguel, eu teria um lucro. Se eu ganhei 3 milhões, tá? Ia ter um lucro aqui de 1 milhão. Tá? Mas você tem que considerar esse gasto de pastagem, porque a pastagem ela teve dinheiro, você teve investimento para formar a pastagem, para colocar cerca, bebedor, para fazer análise de solo, então ela tem um custo. Então tem que considerar esse custo. Tem um custo de depreciação de cerca, então tudo isso está incluso aqui. Nesse ano esse produtor não ganhou dinheiro. Vamos lá para o ano 2. O ano 2 tem outros índices zootécnicos, já aumentou a taxa de natalidade. Por quê? Porque eu implementei tecnologia, já aumentou a taxa, diminuiu a taxa de mortalidade, tá? E assim vai. Pessoal, eu vou tirar esse animal aqui, ó, no ano 1, se você, só fazendo uma observação aqui, ó, como você suplementou aqui esse animal na recria, né? Depois eu falo sobre isso aqui. Vamos lá, vamos para o ano 2. Então no ano 2 a planilha já vai automaticamente pegar os animais do ano 1. Você não precisa digitar. Pessoal, célula amarela não digita nada, só célula verde. Já tem aqui, ó, touros, 135 touros, aumentei as vacas, eu preciso comprar 5 touros, olha lá, sinal positivo, não tem sinal negativo, eu preciso comprar 5 touros, vou botar aqui, ó, 5 touros. Vou descartar 14, estoque final 127, tal. Vacas, peguei as vacas do ano anterior, mais as novilhas, 4.192, vou descartar 15% de vacas, vou vender 629 vacas, estoque final em cabeças, ok. Animal de 2 a 3 anos, eu tinha 850, né, do ano anterior, que era animal de 1 a 2 anos, hoje são animais de 2 a 3 anos. Perdas e mortes, morreu 9 animais, considerando uma taxa de mortalidade aí de 1%, tá? Eu vou abater esses animais entre 2 e 3 anos, com 842, vou vender 842 animais. Então, eu vendi esses animais, pronto, acabou. Não vai ter mais estoque final. Eu vou vender, eles serão abatidos. As fêmeas eu tinha 850. Fêmeas entre 2 e 3 anos tem 850. A probabilidade de morrer é em torno de 1%. Então morrer 9. Fica 842 fêmeas. Para mim estabilizar meu rebanho, olha lá, ó, eu estou com 4.400 vacas. Estoque, então, eu tinha 850, morreu 9, 842. Estoque final, 842. Somando as vacas mais as fêmeas, no final do ano eu vou ter 4.400 vacas mais novilhas. Eu preciso comprar ainda 1.300 novilhas para estabilizar meu rebanho. Então eu não vou comprar esse ano. Se eu quisesse comprar, eu teria que comprar 1.300. Eu ia colocar aqui, ó, 1.385 novilhas e eu estabilizaria o meu rebanho, tá? Como eu não vou comprar, então vou deixar quieto.
Então, eu não estabilizei meu rebanho ainda, estou com 4.400 matrizes agora, tá? Animais de 1 a 2 anos, tem 1.022, a probabilidade de morrer animais ainda está alta a taxa, né? A taxa de mortalidade de 1 a 2 anos é 2%, então, probabilidade de morrer de 24 animais, estoque final 1.198. Machos e fêmeas, animais com menos de 1 ano, nascimentos. A minha taxa de natalidade, a taxa de fertilidade no ano 2 subiu para 70%. A probabilidade de nascer 1.477 machos, 1.477 fêmeas. A taxa de mortalidade 5%, a probabilidade de morrer 73 animais. Estoque final 1.300. Aqui está o estoque final em cabeças, tá? E o estoque final em UAS. Ok? Então aqui tem os custos de produção, quantas arrobas que eu produzi. Eu continuo produzindo poucas arrobas, 4.8, tá? A produção de arrobas por hectare, eu produzi 24 mil arrobas, já aumentei a minha produção de arrobas por hectare. Aqui tem os custos da suplementação nas águas, custo na seca, tá? Gasto com pastagem, gasto com mão de obra, despesa com manejo sanitário, despesa, custo operacional de produção de carne. Eu tive prejuízo de novo, porque o gasto com pastagem foi em torno de 2 milhões. Aqui eu considerei R$30, vamos considerar R$30 de aluguel, tá? Vai aumentar ainda mais o prejuízo com esse aluguel aqui. Pessoal, pecuária não dá dinheiro? Dá, calma, tá? É porque os índices, tem que ter um índice zootécnico para pecuária dar dinheiro. E lembrando que você não está metendo a mão no bolso para tirar esse gasto com pastagem, né? Você não está metendo a mão no bolso para pagar essa pastagem. É só um gasto que você vai ter que considerar. Eu tive um prejuízo, continuo tendo prejuízo, tá? Vamos subindo aqui para o ano 3. Pessoal, se eu zerar aqui, ó, se eu zerar o gasto com pastagem, só para você entender, para você não ficar preocupado. Se eu zerar meu gasto com pastagem, já no ano 1, se eu não considerar o gasto com pastagem, tá? Eu tive um lucro, uma margem de 1.400.000, tive uma margem líquida de 1 milhão e quase 1.500.000 reais. Tudo bem? Eu não tive despesa com pastagem lá. Só que quando eu precisar fazer o custo com pasto, não tem? Você não teve que formar seu pasto, você não teve que fazer uma cerca, você não teve que colocar um coxo, você não tem, né? Então acaba que fica uma coisa meio fora da realidade, né? O ideal é que você consiga ter lucro pagando esse custo com pastagem, pagando esse custo de R$1 cabeça dia, tá? Se você não tiver, você tá aqui, você pode fazer uma maquiagem com isso aqui. Eu ganhei 1.500.000, mas e seus pastos, como é que estão? Tá? Mesmo você não gastando, o ideal é que você consiga pagar, você consiga ter lucro mesmo pagando esses R$30. Então, só para você não ficar preocupado achando que você não está ganhando dinheiro, você está ganhando dinheiro. Ó. Essa fazenda aqui ganhou 1 milhão, né? A margem líquida dela foi 1.500.000, em torno de 1.500.000, uma margem líquida de R$122.000, um lucro por hectareano de 293, desconsiderando os gastos com pastagem. Tá? Se eu botar o gasto com pastagem R$30 cabeça mês, que é o custo de pastagem mais depreciação, tá? O produtor realmente não teve uma margem positiva, tá? Mesma coisa com o ano 2, ó. Se eu tirar o gasto com pastagem, eu não quero gastar com pastagem. Você teve um lucro de 1.600.000, uma margem de 1.600.000. Um mês, 134.000 por mês, um lucro por hectare, reais por hectareano, 322, considerando os gastos com mão de obra, com suplementação, mas fica uma coisa meio... E depois, quando você precisar repor o seu curral, fazer o seu curral, refazer o seu curral, refazer uma cerca, tá? Então é importante colocar esse custo de passagem, mas não se alarde com isso. Estou falando só para você não se alardar com isso, porque esses R$30 aqui você não está desembolsando diretamente, mas você vai precisar desembolsar, é importante que entre no cálculo. Considerando o gasto com pastagem, você não está legal sua fazenda ainda, porque
você teve um prejuízo de 1 milhão, tá? Não está conseguindo pagar o seu custo com o animal. Vamos pular para o ano 3. Ano 3, eu preciso comprar 20 touros. Então, vamos lá, 20 touros. Olha lá, ó, valor positivo aqui. Você vai digitar aqui, 20 touros. Ok? Eu tô com 4.930 vacas. Para estabilizar, eu preciso comprar 860. Eu não vou comprar, tá? O ano 3 já aumentou o índice de fertilidade, diminuiu a taxa de mortalidade, está melhorando, tá? Eu tive também a mesma coisa, eu tive um prejuízo de 600. Se eu desconsiderar o gasto com pastagem, vamos tirar aqui, ó, vamos zerar o gasto com pastagem, tá? Você vê que já começou a aumentar. Por que começou a aumentar? Porque está começando a aumentar a produção de bezerro. Então, eu tive aqui, se eu tirar o gasto com pastagem, eu tive um lucro de 2.500.000, se eu desconsiderar os gastos com pastagem, 2.500.000 reais de margem, e no mês 250 mil. E o lucro por hectare foi de quase 500 reais por hectare. Começou a melhorar, mas vamos considerar os gastos com pastagem. Mas só para você não se alardar, vamos considerar os gastos com pastagem. Vamos ver até que nível que eu consigo ter lucro, tá? Ano 4 já subiu os índices, estou com 80% de fertilidade, porque eu estou melhorando, estou suplementando, estou fazendo manejo de pastagem, estou adotando as tecnologias, tá? Eu preciso comprar 30 touros. Eu ainda preciso, eu tenho 5.500 vacas. Para estabilizar o rebanho eu preciso de 234 novilhas. Se eu quiser comprar, eu vou botar aqui 234, já estabilizo o rebanho, tá? Mas não vou comprar, vou esperar o rebanho estabilizar sozinho. E aqui também, considerando todos os custos, né, eu já tive um lucro, ó. Já consegui ter lucro, mesmo com gasto com as pastagens, 30 reais cabeça mês. Já tive um lucro de 158 mil reais, a margem no ano de 158 mil reais. Se eu zerar a pastagem aqui, eu consegui pagar as minhas depreciações já, ó. Isso é uma coisa muito boa. Já consegui pagar meu custo com pastagem. Se eu tirar o custo com pastagem, eu tive um lucro de 3.500.000 no mês, 292 mil reais. Um salário, um lucro de 701 reais por hectare ano. Mas vamos deixar os custos com pastagem. É importante deixar aqui, é importante considerar esse custo, porque você tem que ser eficiente considerando esse custo, porque você vai ter capital para você reformar seu pasto, você vai ter capital para você comprar um outro trator, você vai ter capital para você reformar sua cerca, seu pasto, para você adubar. Então considere o custo reais cabeça mês. Já tive um lucro aqui mesmo com o custo de pastagem. Ano 5, os índices zootécnicos melhoraram bastante, 90% de fertilidade, 1 de mortalidade. Vai aumentar, que eu preciso comprar 35 touros, tá? Valor positivo, vou comprar. Para estabilizar o rebanho, está quase estabilizado, ó. 52 novilhas. Se eu comprar 52 novilhas, eu estabilizo o meu rebanho. Não vou comprar, vamos deixar estabilizar sozinho. Aqui eu já tive, né, um lucro também de 1 milhão, mesmo considerando despesa com pastagem. Você vê que os índices zootécnicos melhoraram, já tive 1.500.000 de lucro. Se eu tirar o gasto com pastagem, ó, eu já tive um lucro de 5 milhões, 400 mil reais por mês, R$1.000 por hectare ano. Mas vamos deixar os gastos com pastagem. Importante você ter esse gasto com pastagem, porque você vai tendo capital para você reformar a sua fazenda, reformar um pasto, reformar. Então já tive um lucro de 1.400.000, mesmo com a despesa de pastagem que você não vai desembolsar diretamente, porque a fazenda é sua. Tá? Ano 6, para 21 touros, né? Aqui no ano 6 já vai aumentar a minha receita. Por quê? Porque eu já estabilizei meu rebanho. Eu estou com 6.000 vacas mais novilhas e eu preciso só ter 5.700. Então eu tenho para mim estabilizar o rebanho, eu preciso vender 407 novilhas. Aí eu vou começar a vender, ó, já vai aumentar a minha receita. Vou vender 407 novilhas para estabilizar o rebanho. Então já vai aumentar a minha receita. Já entrou novilha para vender aqui, ó, tá? Então já começou a melhorar.
e provavelmente já tive 2 milhões de lucro, 2 milhões e 800 de lucro mês, desconsiderando o gasto. Se eu desconsiderar o gasto com pastagem, já começou a melhorar o cenário. Então 7 milhões por ano, por mês, eu já tive um lucro de quase 600 mil reais por mês, e o hectareano de 1 milhão e 400, tá? Vamos botar, tá vendo? O negócio não é tão feio assim, é só você melhorar os índices zootécnicos que as coisas vão melhorando. Como é que você melhora índice zootécnico? Adotando tecnologia. Então eu continuo com os gastos aqui, suplementação, gasto com mão de obra, tudo é calculado automaticamente, tá? Aqui só tem o resultado final, produção de arrobas ano e os gastos. Aqui foi meu lucro por reais por hectare ano, considerando inclusive a despesa com pastagem. Ano 7, eu não preciso comprar, não preciso comprar touro já no ano 7, tá? E eu preciso vender 979 novilhas para estabilizar o meu rebanho. Você vê que vai aumentando a minha quantidade de novilha vendida, eu vou ganhando mais dinheiro, minha margem vai aumentando. Já ganhei 3 milhões 300 mil. Se eu tirar o gasto com pastagem, meu lucro foi lá para cima. Eu já tenho aqui 8 milhões de lucro, quase 700 mil reais por mês e 1.600, 1.700 reais por hectare livre, tá? Mas vamos botar o aluguel, porque o aluguel é o custo do pasto, tá? É o custo da pastagem e das depreciações, ok? Então aqui mesmo pagando o aluguel eu consegui ter 3 milhões de lucro, tá? De margem e 300 mil por mês e um lucro de 727 reais por hectare ano, que vai se repetir aqui no ano, vai se repetir com certeza nos anos futuros. Aqui eu já preciso vender 1.057 novilhas para estabilizar o meu rebanho. Então já vai aumentando o meu fluxo de caixa, porque eu vou tendo mais dinheiro para, mesmo com o aluguel da terra, o aluguel do pasto, eu consigo ter 3, mesmo gastando 4 milhões com aluguel de pasto, ano, que é uma coisa que eu não vou desembolsar diretamente, eu estou ganhando 3 milhões e estou tendo um lucro de 700. E aqui é só sucesso. Ano novo, o ano 9 também, eu vou precisar comprar 13 touros, vou vender 1.081. Vou continuar tendo lucro em relação a isso aí, porque está aumentando a minha quantidade de animais vendidos, 3 milhões 315 mil por mês. E o ano 10 também a mesma coisa, eu preciso comprar 15 touros e vender 1.080 fêmeas. Com certeza eu vou ter lucro também no ano em torno de 3 milhões. Se não tivesse esses 4 milhões aqui, meu lucro seria em torno de 7 milhões, tá? Se eu tirar o gasto com pastagem, tá? Meu lucro vai ser no ano 10, com o rebanho estabilizado, 8 milhões 700 mil reais por mês, 1.600 reais por hectare. Mas o custo com pastagem tem que ser considerado. Pessoal, essa é a planilha cria de ciclo completo. Já calcula os custos de produção, quantas arrobas você vai produzir, tá? Esse foi um vídeo tutorial explicando como é que a planilha funciona. Ela faz tudo para você, tá bom? É uma ferramenta para auxiliar o produtor na sua simulação. Eu tenho essa planilha para só a fase de cria, e eu vou comparar o ciclo completo com cria e com recria que engorda. Qual que você acha que ganha mais dinheiro? Ciclo completo, cria ou recria e engorda? Você vai surpreender, viu? Você vai surpreender. Quem acha que é o ciclo completo que ganha mais dinheiro, escreva aí embaixo. Eu acho que é o ciclo completo. Quem acha que é a cria que dá mais dinheiro, escreva aí embaixo. Eu acho que é a cria. Quem acha que é a recria e engorda que dá mais dinheiro, escreva aí embaixo recria e engorda. Na próxima aula eu vou mostrar a planilha de recria, de cria. Na próxima aula eu vou mostrar da recria e engorda. Depois eu vou comparar as três. Pessoal, um abraço. Se você quiser a planilha, quiser adquirir a planilha, manda um e-mail para mim, jgnzote76@gmail.com, que eu te informo como você pode adquirir essa planilha, tá bom? A nossa missão aqui é promover o desenvolvimento da pecuária nacional, promover ferramentas para facilitar a vida do produtor rural, ferramentas simples, onde o produtor possa simular, qualquer produtor de qualquer nível possa simular quanto que ele vai ganhar, quanto que ele vai deixar de ganhar, qual vai ser seu lucro
por mês. Essa planilha foi uma planilha de fácil visualização. Você vê que quando eu fui aumentando meus índices zootécnicos, aumentando a fertilidade, aumentando a taxa de fertilidade, eu aumento a quantidade de animais que eu vendo, então aumenta a minha receita, tá? e dilui meus custos. Ah, isso que é importante, aumentar a receita. O custo ele não é tão importante, porque se você conseguir ter um custo e aumentar a sua produção, esse custo vai ser diluído. É isso que eu mostrei aqui. Tá? Mesmo você considerando o custo você considerando o custo do pasto, você conseguiu diluir esse custo aumentando a produção. Tá? Então é isso que nós estamos oferecendo para vocês aqui, uma ferramenta simples, prática para você simular. E eu tenho essa mesma ferramenta para cria e para recria. Você vai poder comparar. Você quer mexer, você tem dúvida, quer mexer com ciclo completo, com cria ou com recria? Você vai poder comparar, eu vou mostrar nas próximas aulas. Um abraço, sucesso sempre, que Deus te abençoe ricamente, você, a sua família, a sua fazenda, que você tenha lucro na sua atividade, que você tenha bons resultados e que você seja feliz com a pecuária, porque o que importa é o produtor ser próspero, ganhar dinheiro, para poder ter sempre uma vida saudável e uma boa vida. Um abraço e até a próxima.